Muito boa tarde a todas e a todos. Esta sessão de homenagem ao pintor mestre Rogério Ribeiro, no contexto da nossa exposição, que pode ser vista até 4 de outubro no piso 1 e 2 do Museu do Neorrealismo. Quero agradecer a presença da Senhora Vereadora da Cultura, Doutora Manuela Ralha. Agradecer também ao representante do Partido Comunista Português, Dr. Manuel Augusto Araújo. Agradecer a vossa presença para pensarmos, lembrarmos, evocarmos o Rogério Ribeiro e, naturalmente, um cumprimento especial aos nossos convidados de hoje, que participaram também com importantes textos para o catálogo da exposição. Ana Isabel Ribeiro, que é historiadora de arte também, especialista em arquitetura, mas que também está aqui como filha do Rogério Ribeiro e que escreveu 2 textos de uma grande sensibilidade, de memória, daquilo que foi descobrindo e que ela nos vai contar um pouco sobre isso, e que são documentos que ficam para rememorarmos a importância do Rogério Ribeiro, mas também a importância e a sensibilidade de um pai para com as filhas, não é? E o filho também. José Luís Porfírio, crítico de arte, o decano da crítica de arte em Portugal, é o crítico de arte com mais longevidade, possivelmente na Europa, não sei se no mundo. Basta dizer que começou em 68, para aí, 67, a escrever nos jornais sobre as exposições. Não, comecei em 72. Não foi em 68, 69, não, por aí? Foi mais de 7 anos mais cedo. Ok, pensava que ainda tinha sido. Já fez 50 anos há uns tempos. Ou seja, eu tinha 1 ano quando você começou a escrever sobre arte, portanto, temos aprendido muito consigo. Em termos, digamos, profissionais, foi com o José Saramago, no Diário de Lisboa, no suplemento literário do Diário de Lisboa. Muito bem. Em dezembro de 72, portanto, 73 é que é o ano certo. O professor José Luís Porfírio não é apenas crítico de arte, é um homem da cultura portuguesa, da história da arte, é um homem que já dirigiu o Museu Nacional de Arte Antiga, que teve em todas as frentes, em todas as batalhas que dizem respeito aos museus, à arte portuguesa, e é alguém que não consegue viver sem escrever sobre arte e sobre exposições, e agradecemos a sua amizade também com o Rogério Ribeiro, também com o nosso Museu do Neorrealismo, e é também uma pessoa que tem acompanhado a evolução deste museu de uma forma muito próxima, e quero-lhe agradecer também a possibilidade de estar hoje aqui connosco para evocarmos o Rogério Ribeiro. O último convidado, que é talvez o mais conhecido de todos, por ser um dos fundadores deste museu, o engenheiro António Mota Redol, que é presidente da Associação Promotora do Museu do Neorrealismo e é um dos ideólogos, digamos assim, desta concretização que se chama Museu do Neorrealismo, e está aqui também porque escreveu um texto sobre a relação do Rogério Ribeiro com o próprio museu, desde as suas origens, das primeiras ideias, o modo como o Rogério Ribeiro foi uma figura importantíssima no desenvolvimento desse processo. Inclusivamente foi o designer do logotipo do museu e também da Associação Promotora, e portanto é alguém que conhece, o engenheiro António Mota Redol, conhece todo o trajeto da relação do Rogério Ribeiro com a ideia do museu e a sua concretização, e ficará um pouco mais para o fim essa participação, para falarmos também um pouco dessa relação que é absolutamente fundamental para nós e que tem a ver também com a ideia de termos pensado uma exposição no sentido em que, em primeiro lugar, está a obra do artista, que é um artista absolutamente determinante no neorrealismo português, penso que todos os que aqui estão hoje têm consciência disso, mas ao mesmo tempo é uma figura também de grande relevância para este equipamento, para esta ideia e para esta instituição que se chama Museu do Neorrealismo, e portanto era obrigatório, e já devíamos esta exposição aos herdeiros do Rogério Ribeiro e ao próprio Rogério Ribeiro, que infelizmente não pode estar connosco, mas essas homenagens e esta evocação é algo que tem a ver com a importância cultural, a importância artística do Rogério Ribeiro, e naturalmente é algo que o museu nunca poderia deixar de fazer, que é uma grande exposição dedicada à pintura da fase neorrealista, apesar do Rogério Ribeiro ser um pintor de longo curso e um pintor que até ganha mais reconhecimento já depois do 25 de Abril, noutras fases, com muitas séries de grande qualidade artística, que aqui não estão presentes porque interessou-nos o foco da fase neorrealista, e esta é uma exposição que reúne pela primeira vez esta quantidade. São em exposição 280 trabalhos, e em catálogo são quase 400 trabalhos que estão em catálogo referenciados, e portanto é um catálogo vasto que procura apresentar desta fase
a maior amplitude possível sobre o nosso conhecimento do trabalho do artista, e é nessa medida que estamos a aproximar-nos do final da própria exposição, que termina, como disse, no dia 4, e quero agradecer-vos uma vez mais a vossa presença, o entusiasmo e os nossos convidados, e gostaria de passar a palavra, em primeiro lugar, à Ana Isabel Ribeiro, que nos traz algo sobre a sua relação com o trabalho do pai, mas ao mesmo tempo essas descobertas que foi fazendo no contexto daquilo que foi o desafio que eu lancei à Ana Isabel e a toda a família também. Muito obrigada, boa tarde a todos e a todas. E antes de mais gostaria de, tal como disse na inauguração, sublinhar a importância que esta exposição teve para nós, agradecer à Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, cuja Vereadora da Cultura está aqui hoje entre nós, e nomeadamente, e um agradecimento que se percebe que é um agradecimento maior, ao diretor do Museu do Neorrealismo, ao David Santos, que eu acho que à medida que as coisas foram aparecendo, à medida que nós fomos entregando, sobretudo os desenhos, foi assim talvez um bocadinho uma descoberta e não foi fácil. E não foi fácil a escolha dos desenhos, porque para nós também que reunimos esse material para vir para o museu, teve também uma descoberta especial, porque víamos muitos desenhos avulso, mas concentrar a produção neorrealista do pai com a finalidade de a transportar aqui para o museu também nos surpreendeu a nós próprios e surpreendeu-nos. Talvez a palavra que eu encontro é a teimosia que ele tinha naquela mão e na cabeça, que o levou a redesenhar muitos temas, a redesenhar muitas formas de representar a forma e que no fundo, dentro desse conjunto de desenhos, se descobre uma metodologia de trabalho. Uma metodologia de trabalho que partiu, e como nós sabíamos por partilhas que fazíamos em conversas ou assim, sabíamos que muito do trabalho do pai foi feito a partir da observação. Não era um desenho à vista, antes pelo contrário, era a vista que via e refletia, e essa reflexão conduzia ao próprio desenho. E isso tivemos, eu e os meus irmãos, a minha irmã e o meu irmão, este plural majestático do masculino, aqui connosco não acerta, porque há uma irmã e um irmão, enfim, foi uma descoberta no sentido daquilo que encontramos, uma descoberta que de certa maneira nos reconfirmam aquilo que nós conhecemos do nosso pai e que nos levou a entender aquilo que fica sempre por escrever ou por dizer na relação entre pais e filhos, por mais próxima que ela seja. E, portanto, quando o David Santos me pediu para escrever para o catálogo e escrever mais numa perspectiva de ser filha do que também já me ter debruçado sobre a obra dele em diferentes perspectivas, eu fiquei a pensar o que é que eu poderia contar, porque acho que entenderão se eu disser que às vezes não é fácil ser filha do pai, às vezes não é fácil falar de um pai que foi um pai sempre muito presente nas nossas vidas e um pai também muito estruturante nas nossas vidas. E houve uma decisão que eu acabei por tomar, isto em partilhas e em momentos que tivemos como irmãos, os três, se deveria fazer e escolher esta matéria-prima ou não, que é o quê? Por um lado, são textos que o meu pai escreveu a partir de 1947, e quando falamos em 47 falamos num pai que tinha 17 anos,
e que começa a escrever textos que depois são publicados, por exemplo, na revista Campismo, da Federação Portuguesa de Campismo. Enfim, anda por lugares um pouco codificados que hoje nós conseguimos descodificar. Por exemplo, o clube de campismo era um recurso, a prática do campismo nessa altura tinha já que ver com alguma resistência ao regime, em que no acampamento era mais fácil as pessoas falarem, comunicarem, trocarem ideias. E, portanto, como dizia, há aqui uma série de textos de 47, também alguns textos que são reflexões que ele faz sobre o mundo, com um mundo que vivia a efervescência de uma guerra recém-terminada. Há contos e depois há um manancial imenso de cartas trocadas entre o meu pai e a minha mãe. A minha mãe guardou as que o meu pai lhe mandou, quase todas, não estão todas, mas dar-vos uma ideia que entre meio de 51, meio de 1953, nós temos connosco 216 cartas. Estas cartas são extremamente importantes a vários níveis. Numa delas, o meu pai até diz que até então, até 1951, ou seja, até ter 21 anos, que tinha um diário e que, a partir do momento em que ele escreve diariamente para a nossa mãe, ele deixa esse diário e as cartas funcionam como esse registro diário. E o que, de facto, a importância destas cartas também se situa na possibilidade de reconstituir o percurso que o leva até chegarmos aqui e esta exposição ter razão de ser, ou hoje, em 2025, fazer sentido continuarmos a falar no homem, no pintor, no amigo, do pai, enfim, por aí fora. Há um percurso que de alguma forma foi estruturante. O meu pai nasce em Estremoz em 1930 e vem para Lisboa em 1942. Portanto, vem para Lisboa com 12 anos, vai morar para o bairro das Colónias, o ex-bairro das Colónias, que também é um bairro característico do Estado Novo e do tipo de habitação que estava a ser feita para as famílias de classe média. E faz a instrução primária aí nessa escola do bairro das Colónias, e em 1946 já vive no bairro da Madre Deus, a casa onde nós crescemos e a casa onde crescerá agora a minha neta, que está ali sentadinha. E que é um gosto, não é? Vermos passar também gerações por aquela casa e ser uma continuação muito bonita de uma história de família. Há aqui eu vou passar rapidamente, senão não tenho tempo. O meu pai inicialmente, portanto, há aqui um hiato entre o nascimento dele e a vinda dele para Lisboa em 42, que tem que ver sobretudo com a profissão do pai, visto que a mãe, naturalmente, à época era doméstica. E, portanto, o meu avô trabalhava nas finanças, no Ministério das Finanças, e, nesse sentido, para progredir na carreira, andava de terra em terra. Portanto, sabemos que o pai... Eles viveram uns tempos em Pontessor, isso não ficou muito claro, mas é possível de clarificar. E o que é certo é que ele, a partir dos 12 anos, ele vive em Lisboa. Inicialmente, ele depois vai para o Liceu Gil Vicente, para um dia no carro elétrico, no carro operário, que apanhava em Chabregas, mas ele acaba por sair do liceu, porque há
uma manifestação contra o pagamento de propinas, em que ele também está presente. O liceu é rodeado pela polícia, o meu avô é funcionário público, estávamos nos anos 40, e nessa situação o meu avô achou por bem retirá-lo do liceu, até porque há também uma história. O meu pai contou-nos que, porque uma vez perguntei-lhe isso, se ele tinha sido da Mocidade Portuguesa, visto ser obrigatório, o que não foi, porque o meu avô conseguiu um atestado médico que fizesse com que ele não pertencesse à Mocidade Portuguesa. E, portanto, é aqui nesta que há quanto a mim, e olhando para o percurso de vida, há um primeiro momento que é de extrema importância, que é o ele ir para uma escola privada, onde tem uma professora que era a diretora da escola, era a Dona Balbina, uma escola privada em Xabregas, onde ele depois faz a sua aprendizagem. E aqui há uma pessoa muito importante, que é o professor de História de Inglês, que é o Germano Sormenho Neves, que, no fundo, é através dele que ele terá, aos 16, 17 anos, os primeiros contactos com o mundo juvenil. Contactos esses que eram já deste professor Sormenho Neves. É portanto, com 17 anos que ele começa a tomar contacto com uma realidade que era uma realidade cultural de resistência nestes anos, que era a criação das bibliotecas, era as atividades e as dinamizações e as dinâmicas culturais das diferentes sociedades recreativas que existiam nos diversos bairros de Lisboa. E, portanto, há esta consciência que ele com 17 anos, encontramos um texto datilografado que é o que ele faz, no fundo, é um elogio aos livros e à leitura, muito por oposição do que era a memória das queimas dos livros que os nazis tinham feito durante a Segunda Guerra, e portanto, há aqui uma consciência da importância dos livros para criar uma base moral, isto são palavras dele, uma base moral forte para que os jovens possam construir o futuro e aprender também com a experiência dos outros. É muito por isso que ele também escreve um texto sobre Marie-Claude, que era uma sobrevivente, depois militante do Partido Comunista Francês. Marie-Claude, que para ele diz-lhe que é o novo símbolo de mulher, que é uma mulher que sobreviveu a Auschwitz e que no pós-guerra andava pelo mundo inteiro a denunciar as atrocidades nazis, nomeadamente nos campos de concentração. Pronto. Há aqui, portanto, este bloco se fecha já com a emergência de uma consciência política, porque não dizê-lo, com esta emergência da consciência do outro mundo que é muito maior do que o mundo, que é em muito maior número, não é? Como ainda hoje é. Em 48, o pai tinha grandes expectativas, que, como muitos pais tinham, antes e depois desta história, que os filhos seguissem o seu caminho, que os filhos os sucedessem nas suas expectativas de vida. É por isso que o meu pai acaba por entrar no Instituto Comercial. Não se está bem a ver o que ele fazia no Instituto Comercial, é estranho. Coincide também com a ida dos meus avós, também por razões profissionais, mas também por razões relacionadas com o falecimento da minha tia, da nossa tia, que faleceu com 13, 14 anos, e, portanto, os avós foram para os Açores, para o Faial, e isso possibilitou que ao jovem Rogério, com 18 anos, que está em Lisboa, sob a supervisão de uma prima, mas está sozinho para todos os efeitos,
e começa a frequentar tertúlias, nomeadamente no Café Gelo, e aquilo que vinha de trás desse conhecimento com o mundo juvenil continua. Ele participa em ações de distribuição de panfletos, participa em jornadas de luta contra o regime e, portanto, há aqui uma formação de uma consciência talvez mais cívica nesta fase do que propriamente política. Mas ainda bem que ele foi para o Instituto Comercial, porque acabou bem a história. É que ele tem como professor, mais um professor, aquilo que viria a ser o pintor José Júlio, e que percebe que o meu pai não está ali a fazer nada. Não está... Pronto, e então, isto é dito até por uma autobiografia do meu pai, que o José Júlio começou-lhe a levar os livros do Degas, do Cézanne, e quando os outros estavam a fazer os exercícios, ele dizia, pá, anda cá, senta-te aqui ao pé de mim, ele ficava a ver os livros, pronto. E isso foi decisivo também, para que ele então se inscrevesse na Antónia Arroio. E finalmente encontra a disciplina, que era a sua vontade, que estava a germinar, digamos assim. Com estes 18 anos, em 48, há outro momento importante, que é um grupo de amigos que ele tem, um grupo de 4, 5 amigos, que resolvem fazer campismo. Campismo como um ato de liberdade, um ato de fuga da cidade, um ato de rebeldia, mas que tem aqui um sentido que irá ser quase subliminar. Eu penso que o pai não teria consciência disso, mas que também foi muito estruturante para aquilo que vem a acontecer, é que eles saem da cidade à procura de outras realidades. Eles não vão fazer campismo porque é muito giro, pôr as estacas, porque há histórias muito engraçadas, e onde é que está a sombra, e acordar com a vaca a passar ao lado da tenda. Não era bem este o lado pitoresco que eles iam à procura. Eles iam à procura das pessoas. E muitas vezes acontecia que acampavam perto de uma terriola e pediam um copo de água, que era a maneira de meter conversa. E de facto é impressionante que nos contos que o pai escreve a propósito do campismo, que de alguma forma são testemunhos realistas, porque ele descreve de uma forma realista aquilo que vê. E quando descreve as pessoas que ele vê a chegar às aldeias, que vêm do trabalho, ou as pessoas que atravessam o campo porque levam a sua enxada, não sei o quê, nós começamos a ver os desenhos que ele vai fazer anos mais tarde. E isso é muito impressivo, essa procura, esse encaixe de uma realidade que começa a surgir para ele como uma realidade que ele quer exprimir, como a linguagem que ele quer usar. Pronto, andando aqui ao longo do tempo, há outro momento estruturante, a ida a Paris, em 1949, 19 anos, ele vai para Paris, conhece o Mário Dionísio, conhece o Jorge Amado, conhece... E está com o Cipriano Dourado, na altura, e sempre, 9 anos mais velho que ele. Ele virá a ter até depois em Lisboa um ateliê com o Cipriano Dourado, mas de facto a curiosidade do conhecer e do saber era evidente. Ele gastou o dinheiro todo que pôde e não pôde em Paris, disse-nos que comprou muitos livros. Depois manda uma carta ao pai a pedir mais dinheiro para regressar e fica mais 15 dias. Pronto, e portanto isto foi muito impressivo, sobretudo porque era um jovem completamente já a saber o que é que queria fazer da sua vida, e essa convicção de querer ser pintor. E de repente vê os quadros ao vivo, não é? E de repente vê museus, e de repente encontra outras pessoas que falam a mesma linguagem que ele, e no fundo ele acaba por descobrir a cor dos quadros que via nos livros com reproduções a preto e branco. É muito por aí.
E, portanto, em 1950, ele participa pela primeira vez numa exposição coletiva, que foi a Quinta Geral de Artes Plásticas, começa a frequentar o ateliê de Júlio Pomar, onde trabalham, onde trocam opiniões. Era um ateliê de uma grande efervescência que, no fundo, tinha um alinhamento claro e que seria todos aqueles artistas que nós hoje enquadramos naquilo que é a estética neorrealista e que foi o movimento neorrealista. E nessa altura, até por coisas que estão escritas, percebe-se que essa ida a Paris teve os seus efeitos, que ele fala mais da arte internacional, naturalmente muito crítico relativamente aos ismos, não é? O abstracionismo, mais tarde, o fauvismo, todos esses ismos que contrariavam a figuração. Em 1951 começam então este conjunto de textos que estavam soltos. Em 1951 começam as cartas. Começam as cartas num ano que é o ano em que 51, portanto 21 anos, é que ele entra para a Escola de Belas Artes de Lisboa. Continua a estar mais ativo politicamente, ele colabora na candidatura do Rui Luís Gomes à presidência da República, e começa, de alguma forma, ele acaba por quase ter aquilo que se poderia dizer o seu primeiro manifesto neorrealista, que eu ia só ler isto, que eu acho que, com licença, que isto já é preciso. E que diz assim: o que faço agora não corresponde em realidade àquilo que sinto. Um vazio enorme, uma necessidade urgente de exprimir o homem e o povo a partir dos quais penso levantar a minha pintura, com as suas cabeças sólidas como pedras, bem dentro de um corpo cheio de linhas retas, as cores surdas, os castanhos, os azuis, aqueles verdes esmeraldas cheios de luz, de esperança. E, portanto, é aqui que, não, se dúvidas houvesse, eram dissipadas relativamente àquilo que iria ser o seu programa artístico, ou o seu programa enquanto pintor. E é aqui, ainda em 51, que ele vai para Estremoz passar uma semana, e que é outra semana que, pela forma como ele fala, se percebe que foi realmente muito marcante. Ele começa a falar nas cartas de que se levanta às 7 da manhã, gosta de passear, gosta de ver a saída dos homens para o campo, vê-los voltar do campo, como a posição da enxada, as cores das searas, a feira que ia haver em Estremoz nessa altura, em que fica deslumbrado, e há uma série, sobretudo depois de gravuras, sobre o tema das feiras, em que ele vai ver os ciganos, os acampamentos dos ciganos, com os cavalos, e como é que eles se envolvem nas mantas e as frutas junto às carroças, enfim. Há toda uma imagética que começa a alojar-se e a ser qualquer coisa de primordial na sua vontade de exprimir, de se exprimir para exprimir os outros. No fundo, eu acho que é mais isto. Entretanto, os pais, entretanto, tinham vindo dos Açores, estavam em Leiria, por exemplo. Há assim apontamentos, só que também se pode perceber a importância das cartas num apontamento muito breve, que nos ajudam a perceber o ponto de vista dos desenhos que ele faz em Leiria, que são uma série de mulheres vendedeiras, que se sentam junto às caixas, com as caixas de fruta, com as pequenas carroças, e há uma visão, assim, um plano quase em perspectiva. E isso percebe-se porque ele, nas cartas, diz à minha mãe que como o quarto da casa em que ele estava, em Leiria, tinha a janela que dava de frente para o mercado, ele ia para a janela e desenhava as coisas. E, portanto,
não é uma escolha de representação, é o ponto de vista que estava à vista, disponível. Pronto. Isto é um apontamento que é interessante. Mas 51 também é um ano que vai fazer aqui uma outra ruptura, não só do ponto de vista afetivo, porque o namoro assíduo é interrompido com a ida dele para a tropa. Ele é colocado na Póvoa do Varzim, e 2 semanas depois de chegar à Póvoa do Varzim, há uma carta em que ele já diz que tem um plano. Tem um plano que é desenhar as mulheres, as sargaceiras, é desenhar os pescadores, é desenhar os barcos, é descobrir que luz é aquela que ele não conhece. E, portanto, há aqui uma descoberta. No fundo, ele era um homem de terra, de paisagem de terra, e passa para a paisagem mar. Essa necessidade, enfim, é interessante porque ele, há numa carta, por exemplo, que ele descreve as semelhanças que encontra, que ele diz, afinal, isto até faz lembrar o Alentejo. E descobre semelhanças entre as ondas e o movimento do mar e as searas, e o ondular das searas e por aí fora. E, portanto, ele começa a desenhar assiduamente, vai para a praia, nesta exposição nós podemos ver essas folhinhas soltas que ele faz, muitas vezes a tinta da China, uns desenhos muito rápidos, que depois lhe servem como ponto de partida para a pintura ou para a gravura. Mas neste caso, mais para a pintura. E é interessante perceber aqui uma consciência que o ver não chega. Porque para saber ver é preciso saber. E isso é muito notório quando ele conta numa carta que estava a passear à beira-mar e encontra uma mulher que estava a fazer as redes e vai falar com a mulher. E depois chega um pescador e essa mulher explica-lhe todo o processo de fazer as redes. Aliás, numa carta há o desenho de como é que é as redes, e depois mergulhava nos panelões de água a ferver, depois ficava a secar ao sol, e havia uma série de procedimentos. Ele fala com o pescador e ele ouve, ou seja, o que ele vê toma forma de gente, ou seja, ele ouve falar aquilo que via, não é? E isso deu-lhe, e ele diz, isto, eu já percebi que eu ainda não tinha apanhado isto, ou seja, só ver não chega, e o facto destas conversas que ele depois foi mantendo foram também essenciais para ele conseguir, no fundo, entrar por dentro do visível. Sim. É um trabalho de campo, é um trabalho de investigação para poder desenhar sem ser só aquilo que vê. Também ter outras referências que façam compreender o que se vê. Exato. Bom, outra coincidência feliz, o Lagoa Henriques era professor numa escola na Póvoa do Varzim. Ele não conhecia o Lagoa Henriques, sabia que ele estava lá, disseram-lhe que eu estava lá e ele foi lá bater à porta. Pronto, e houve uma amizade crescente entre os dois. O Lagoa Henriques tinha tudo o que ele não tinha, que era livros de arte e mais experiência, obviamente, do que ele tinha, e isso abriu-lhe horizontes, tirou-lhe um bocadinho a monotonia de estar na tropa, né? Ali, e portanto essa relação também é importante, porque é interessante verificar que ele nas cartas começa então a falar de outros pintores. Fala de Van Gogh, que diz que é um pintor com quem gostaria de ter vivido, por exemplo. Fala do Siqueiros, fala de Rodin. Inclusivamente o Rodin deixa um manifesto aos jovens pintores que só é publicado após a sua morte, e o meu pai traduz do francês o testamento do Rodin, que manda numa carta à minha mãe, que é assim um molhinho de folhas todas bonitinhas. Pronto. E portanto, cada vez as cartas falam mais de arte, cada vez se percebe
que a vida dele, independentemente de estar na tropa, de andar a cavalo, de andar aos saltos, de andar a correr na areia, isso são, pronto, está ali, tem que ser. O fazer qualquer coisa ganha centralidade na vida dele. Portanto, não há dúvidas do que ele quer fazer da vida. Corra bem, corra mal. E ao mesmo tempo que há esta centralidade em que a pintura passa a ser um propósito de vida, sente-se que há uma procura de caminhos. Há muitas hesitações, há alturas em que ele diz que eu não estou nada contente com o que estou a fazer, o que está na minha cabeça não é o que eu vejo que faço, e portanto há aqui há uma teimosia, há um desalento, mas a partir do momento em que ele diz hoje estou feliz, estou contente, consegui o que queria, isto é que dá alento para andar. Portanto, há aqui esta teimosia e também esta consciência da necessidade de aprender com os outros, a ver os outros e tudo mais. E, portanto, ele, por exemplo, também já em 52, que estava a planear fazer uma exposição, não sabia aonde, mas estava a começar a trabalhar para uma exposição, que queria juntar desenhos da Póvoa de Varzim e desenhos do Alentejo. E ele explica porquê. Porque é que ele quer fazer esta exposição? Porque ele precisa que as pessoas olhem aquilo que ele faz. Ele precisa, porque ele diz, precisamos de apoio de fora para continuar. Portanto, era importante esta confrontação do seu trabalho com o público. Bom, ele termina a recruta, vem para Lisboa, para o quartel do Lumiar. Acho que é aí que ele é padeiro, ou uma coisa qualquer. E vai para Estremoz. Passado uns tempos, ele passa assim umas 3 semanas em Estremoz, que no fundo, um lugar onde ele, nesta fase, de alguma forma, sempre recarregou baterias, ou sempre encontrou razões aliás, ele vai e pensa até poder ir viver para lá, porque ele queria arranjar trabalho na publicidade ou o que fosse, e não conseguia arranjar trabalho, porque ele, entretanto, trabalha com arquitetos, ele foi desenhador em alguns ateliês de arquitetura, inclusivamente ele foi desenhador de 3ª classe na Câmara Municipal de Lisboa, mas esteve lá meses, porque não conseguiu a rigidez dos horários, as relações das pessoas. Ele disse, não aguentei, vim-me embora. Coisa que a minha mãe dizia às vezes, vê lá, o teu pai disse, vou-me embora, não volto mais. Eu disse, pois, mas foi isso. E pronto, e em Estremoz, ele pensa em ir viver para Estremoz, mas pensa o que é que ele pode retribuir à terra onde nasceu. Ou seja, ele começa a fazer planos. Eu podia fazer aqui umas aulas de gravura, eu podia fazer umas aulas de desenho ou de cerâmica, ou fazer ciclos de cinema. E fala logo num filme que o Instituto Francês tinha disponível na altura, que era um filme sobre a vida de Van Gogh, que ele achava que diria muito aos termoceses, se fossem ver. Enfim, porque ao mesmo tempo todas estas vontades, há uma certa ingenuidade, assim, um certo romantismo, uma certa ingenuidade, uma certa energia muito, muito juvenil, muito já musculada e direcionada, mas não deixa de ser ao mesmo tempo ter aquele seu quê de encantatório, não é? Mas pronto, ele avançou, que é certo. E entretanto começam também a entrar outros, porque percebe-se que o âmbito do conhecimento da própria arte ou daquilo que se vai fazendo pelo mundo vai sendo alargado, e, por exemplo, há um fascínio imenso com os muralistas mexicanos, não é? E que ele acha que, de facto, tal como a gravura, que ele diz que é uma arte útil,
porque é acessível a todas as bolsas pela réplica que há da matriz. Ele também considera que estes muralistas mexicanos, dentro daquele período revolucionário, também é uma arte útil. E é uma arte útil na medida em que não é utilitária, é útil porque fala e comunica com o povo, porque é a arte que transmite os grandes valores que são transversais à humanidade, não é? O empoderamento do operariado, a paz, enfim, e as democracias, tudo isso. E que no fundo o que é que isto tem? Tem uma série de fios. O relato acaba aqui, porque não significa que não haja mais textos, mas o pai e a mãe casaram-se em 52 e, portanto, as cartas não prosseguiram, deixaram de ser necessárias. E portanto, mas nestes anos, entre 47 e 53, que ainda há mais um ou outro texto, de facto não há engano de quem era aquela pessoa, ou como era aquela, porque de facto há muitas coisas, desde há pouco eu já a falar em ingenuidade, mas também há uma poética imensa nisto tudo. Há uma poética, uma aceitação do outro, como é que eu ia dizer, talvez um altruísmo no fazer, e sobretudo esta preocupação muito deste período era dar voz, era mostrar, que é uma preocupação transversal ao neorrealismo, mas estamos a falar do Rogério Ribeiro, portanto é dele que falo, que era este sentido de estas pessoas também existem. E estão aqui no mundo connosco, não é? E portanto, era este entusiasmo que estão aqui algumas pessoas que se cruzaram com ele na vida e que sabem que este entusiasmo de vida, porque no fundo, apesar de todas as vicissitudes, foi uma pessoa que viveu sempre a acreditar que era possível, que viveu sempre cheio de esperança. E que sempre acreditou na mudança e que as pessoas estavam de boa vontade, que as pessoas estavam de boa fé. E, portanto, ele sempre teve uma capacidade imensa em aglutinar as pessoas, em trazê-las para a liça, em pô-las a congregar vontades para que as coisas acontecessem. E isso foi assim e é-nos muito grato. Cruzamos com muitas pessoas que se cruzaram com o pai e que nos vêm contar o seu pai, ou o teu pai isto, o teu pai aquilo, e de facto é ressignificar aquilo que é o nosso significado, o nosso pai, e esta capacidade de estar sempre a dizer que sim, sempre tudo era possível, tudo se fazia. E este congregar de boas vontades, mas eu termino já, era um andar que não era um andar sozinho, porque desde os 17 anos que isto era muito claro para o meu pai, é preciso aprender com os outros, com o passado, com o que está atrás de nós, e isso é que nos torna melhores, aprender com o que foi. Desculpem, fui muito longa, falei muito, mas já terminei. E ficou a meio do percurso. Pequenino. E ficaste a meio do percurso. Pronto. A meio, não. Aqui no catálogo, quinto. para vos mostrar, agora não é possível ver exatamente, mas procurem no próprio catálogo, no texto que a Ana Isabel também escreveu sobre estas cartas. Os envelopes eram desenhados e havia uma comunicação que, para além de verbal, era também visual. Entre carinho, certamente, transmissão de valores e de amor também, certamente, mas tem o encanto de serem cartas que são pequenas obras de arte também. Sim, Os envelopes. o verso dos envelopes e as próprias cartas que têm projetos dos quadros e como é que ele pensa desenvolver e o que é que significa cada figura que lá está. Enfim. Muito obrigado. Vou um bocado. Desculpa.
desculpa, preciso falar, mas muito obrigado. Nada. Passo agora a palavra ao José Luís Ribeiro. José Luís Porfírio, peço desculpa. Agora estou nos Ribeiros. Passo primo, mas não José Luís Porfírio, que escreveu um texto, quer dizer, já escreveu imensos textos sobre o Rogério Ribeiro, já publicou livros monográficos dedicados à obra e dos vários processos de trabalho e dos vários momentos da obra de Rogério Ribeiro, e aqui fala das metamorfoses do neorrealismo em Rogério Ribeiro. E é partindo daí que quero que nos dê o testemunho sobre a sua amizade com ele e também da importância do Rogério Ribeiro como artista para o nosso país. Bom, é sempre... Boa tarde a todos e a todas. É sempre difícil falar de um amigo. É difícil e é fácil, pronto, mas já há sempre essa fronteira. Bem, foi uma amizade que foi construída porque nós não nos conhecíamos. Lembro perfeitamente, houve vários contos, mas foi o facto de eu ter começado a escrever e lembro perfeitamente a primeira vez que escrevi sobre o Rogério foi em 1973, portanto, antes de 25 de Abril, uma exposição dele na Judite da Cruz. E era preciso, quer dizer, mostrar certas coisas. Às vezes a ilustração nos nossos artigos era tão importante ou mais que o texto, não porque fosse muito boa, o Diário de Lisboa, não, quer dizer, as fotografias do Diário de Lisboa eram normais, mas quer dizer, aí foi mostrar, era um tempo da Guerra do Vietnã, mostrar um bombardeamento americano com um avião de papel. Era claramente uma demonstração gráfica do tigre de papel. O tigre de papel americano, embora seja de papel, faz muito mal e continua a fazer, como todos sabemos, e cada vez pior. Mas pronto, é assim mesmo. E isso não foi um primeiro contacto, foi um primeiro contacto com a obra em termos do escrever. E depois há um segundo, numa exposição na Casa do Alentejo, uma exposição já alargada, com muito trabalho, aliás, com intervenção também na própria decoração da Casa do Alentejo também, 81, 82, para aí. Foi curioso porque foi um texto que saiu já era no Expresso. Saiu no Expresso a meias com um texto sobre o Avelino Cunhal, um excelente pintor amador, por acaso de não saberem, pai de Álvaro Cunhal. E isso acho que foi uma coisa que aproximou. E a coincidência do Rogério fazer parte de uma equipa do arquiteto Paulo Carvalho que tentou solucionar um problema gravíssimo do Museu Nacional de Arte Antiga. Tinha havido, já devem ter ouvido falar, os mais novos, os mais velhos provavelmente lembram-se da 17ª exposição do Conselho da Europa, que foi em vários sítios, incluindo o Museu de Arte Antiga, que uma das coisas que fez foi liquidar completamente a iluminação zenital das salas da pintura portuguesa. As obras eram feitas por equipes de arquitetos que não tinham contacto com as direções gerais, não tinham contacto com quem deviam falar, e eu iniciei uma teimosia, por acaso ainda estava a passar de conservador das atividades culturais para conservador da pintura, não expomos a pintura portuguesa enquanto isto não se resolver. Foi uma teimosia de algum tempo, e acabou por ir uma equipa, que fazia parte do Rogério, e imediatamente andámos os dois feitos pardais de telhado, lá por cima, a esgravatar nos cafundós dos telhados. Eu não via muito à beirinha do telhado, porque eu tenho vertigens, mas pronto. E deu-se o caso do Rogério rasgar completamente uma camisa lá. Eu disse, é o que acontece quando a gente vem para estes sítios. O Rogério com a camisa toda rasgada, um bocado chateado, mas acabámos todos a rir. E foi um bom princípio de amizade. E depois, pronto, os contactos foi ele que me desafiou para fazer um prefácio para uma exposição dele, e depois nunca mais parou enquanto ele cá esteve connosco, ainda foram muitos anos de amizade, de ver nascer, quer dizer, por um lado, um projeto que ele acarinhava muito, mas que acompanhava, talvez não tão de perto como desejasse, que era este projeto aqui, que felizmente se realizou, e o projeto que ele moldou, que foi a Casa da Cerca. E tive a honra de ele me convidar para escrever para o primeiro catálogo da Casa da Cerca, sobre os desenhos do Amadeu. E isso construiu, de facto, uma cumplicidade muito grande, um acompanhamento do trabalho dele e depois um aprofundamento, não só acompanhar o que ele ia fazendo, como o andar para trás, não é? Para trás no tempo, em que esta exposição, de facto,
uma exposição fundamental para se recomeçar a olhar para o Rogério Ribeiro. Fundamental porque a exposição que está lá em cima é muito curiosa porque, quanto a mim, é uma exposição toda ela, e não vejo aqui nenhuma menorização, é uma questão de aprendizagem. O neorrealismo é a grande aprendizagem do Rogério Ribeiro como pintor. E o que é extraordinário é que vemos quadros dos 21 anos e 22 anos de uma enorme maturidade. A gente não diz, isto é um miúdo. Não, não é um miúdo, é um pintor completo. Claro que ele começou muito cedo, com aquele ambiente do tal professor, agora não lembro do nome dele, que a Ana Isabel falou. Do Zé Júlio também. Sim, sim, e depois do Zé Júlio Andrade dos Santos, que era um excelente amador, um amador de categoria, e que isso foi muito importante. Eu acho que essa escola, antes da Escola de Belas, e mesmo, digamos que o Rogério leva muito tempo a formar-se na Escola de Belas Artes. Eu até pedi à Ana Isabel para me dizer, havia um problema de datas, mas de facto foi um bocadinho como a Guerra de Troia. O que acontece, não é? Acontece um bocadinho como a Guerra de Troia, foram para aí 10 anos. Porque eu acho que o que é importante não é, neste caso, apesar de ele depois ter sido professor e um professor dedicado da escola, ele é um homem, por um lado, da António Arroio, da formação prática, e a escola, para mim, a aprendizagem fundamental do Rogério Ribeiro como artista plástico está toda ali, toda não, está uma significativa imagem lá em cima, que é a prática do pintor neorrealista. Todos sabem que já depois, no fim da exposição, há uns indícios de uma inquietação superior que nunca o levaram. Eu acho que os caminhos nunca foram exatamente os caminhos da moda ou os caminhos da abstração. Foram alguns caminhos da inquietação, porque ele sempre foi um homem inquieto. Não é? E regressou com muita força, de facto, a uma expressão figurativa, muitas vezes de tipo simbólico, em que ia comentando a vida do país e a vida do mundo. Muito claramente o luto da morte, o luto pela morte da União Soviética é uma coisa claríssima na obra dele, não é imediata, é uma referência ao século XVIII, referências ao Mará, referências ao Japão, é tudo isso e de facto não é uma expressão imediata. Enquanto que, por exemplo, podemos lá ver em cima, é um exercício muito repetido, que é engraçado, o Rogério nunca tem, há bocadinho falou-se do Cipriano, e o Cipriano, que é um excelente artista, tem uma deriva simpática, uma deriva, por vezes, amável. E essa amabilidade não passa pelo Rogério, quer dizer, há o peso do trabalho, o peso nos corpos, o peso nas patas, aquela famosa pata neorrealista, que eu gosto de usar este termo, mas não sei se a pata neorrealista não é uma invenção dos pintores. Bem, eu tenho um exemplo meu da minha vida que muitos não conhecerão. Eu vi trabalhar os caleiros da Escusa. Os caleiros da Escusa são homens que trabalhavam em fornos de cal na aldeia da Escusa, que é a aldeia da minha avó paterna, no concelho de Marvão. Tinha fornos de cal. E as patas não eram os pés, eram as mãos. Eram homens que pegavam em pedras de cal, praticamente em brasa, quer dizer. Eu cheguei, eu vi esse miúdo, uma distância de 2 metros, sentia o calor nas mãos. E aquelas mãos eram tudo isto era um cal. Tudo isto era um cal. Isto significa condições de trabalho da maior desumanidade. Significa um sofrimento contínuo de muitos anos, queimaduras sobre queimaduras, eventualmente com consequências para a saúde das pessoas inimagináveis, não é? E eu, volta e meia, quando vejo aqueles membros daquelas... Eu lembro-me sempre, porque esses vivos, quer dizer, e obviamente no trabalho do campo e muitas outras coisas, lá estão essas tais disformidades que não são um exercício expressionístico, são a própria expressão, o próprio castigo que o trabalho dava ao corpo do trabalhador, sem qualquer proteção, sem... Eu lembro, portanto, um dos meus avós foi professor em Castelo de Vide, professor primário. E não é por acaso que ele tinha, sobretudo os rapazes, as meninas iam pouco, ainda é antes da República,
As meninas iam pouco à escola, havia algumas. Mas o meu avô ensinava, os meninos eram todos, quem tinha jeito para escrever era todo ambidestro. Escreviam à direita e à esquerda. Escreviam à direita e à esquerda porque o facto de serem amputados, aliás, aquelas zonas são zonas, a zona de Castelo de Vide e de Marvão são zonas graníticas com pouca água calcária. Os ossos eram muito fracos. É uma zona em que, por exemplo, as mulheres populares casavam e uma mulher, eu vi raparigas do meu tempo, não é? 18, 19 anos, casavam aos 24 porque não tinham dentes e eram umas velhas, quer dizer. E a percentagem de coxos e de manetas, desculpem a expressão, era fortíssima. Estou-vos a dizer isto porque, estão a ver, isto não é nenhuma especulação. É exatamente como as coisas aconteciam. E, infelizmente, para a maior parte das pessoas, era a ordem natural das coisas, quer dizer. No caso do Rogério, não era a ordem natural das coisas. Era a ordem antinatural das coisas que era preciso resolver. Esse foi, nas grandes obras do neorrealismo, foi, de facto, o trabalho fundamental. Pegar nessa ordem antinatural, mostrá-la para criar, justamente, para criar consciência. O problema do Rogério também foi sempre criar consciência, a sua própria consciência, passá-la para os outros. É um termo que eu gosto de falar a propósito de certas evoluções dos modernismos, mas a consciência não passa só pela arte conceptual e por algumas cinesices ou não cinesices que existem. A consciência passa, de facto, pela exigência do artista para consigo próprio e com os outros. Creio que esta exposição, da qual dou os parabéns a todos os organizadores, eu apenas colaborei com um texto de fora, é um bom começo. Eu gostava, não tem que ver com este museu, gostava que se pudesse organizar uma exposição que mostrasse o resto, e há muito para mostrar, e gostava também, pegando, agora não só nestes maravilhosos textos que a Ana revelou, como o Rogério tem a mesma coisa, não era só um grande artista, na minha opinião, era um homem que escrevia muitíssimo bem. Escrevia muitíssimo bem. Ele escreveu um texto com o meu pai, que também era pintor, que disse que não queria que fizesse uma exposição dele sem um texto do Rogério. Para mim foi muito importante o texto dele. E foi uma amizade que atravessou várias gerações. E agora basta. Passo a palavra. Muito obrigado, José Luís Porfírio, por este testemunho muito emotivo, não é? Da relação com o Rogério Ribeiro. E, enfim, por isso é que chamamos esta sessão também homenagem, não é? As 3 pessoas que foram convidadas a escrever são pessoas que conheceram muito bem o Rogério Ribeiro em diversos domínios. Bem, obviamente a filha e a Teresa também, e o João, certamente, como filhos, mas a Ana Isabel também como alguém que tem uma relação com a história da arte e com a curadoria e com a interpretação que as obras devem ter em espaço concreto de exibição. O José Luís Porfírio, obviamente, porque teve uma amizade de longa data com o Rogério Ribeiro, mas porque é também um homem que acompanhou a obra e que pensou sobre ela ininterruptamente, e ainda hoje continua a fazê-lo, e era inevitável convidar José Luís Porfírio a voltar a pensar a obra desta fase neorrealista do Rogério Ribeiro. E agora, passando a palavra ao engenheiro António Mota Redol, a relação do Rogério Ribeiro desde o início com esta instituição, com a ideia do museu e o modo como contribuiu para a sua concretização. Muito bem, boa tarde. Eu queria começar por saudar o Museu do Neorrealismo por ter feito esta exposição. De facto, é uma exposição extraordinária, que há de ter certamente um impacto importante, mas eu estou aqui um bocadinho fora do baralho, não é? Eu sou engenheiro químico, inscrito na Ordem dos Engenheiros, ao contrário de uma certa pessoa que está a ser julgada que se diz engenheiro e que não é. Mas eu sou especialista, toda a vida o fui, elemento energético, economia de energia nuclear, não tem nada a ver com isto, não é? Só que desde os anos 70, mais ou menos, desde 1970, eu comecei-me a dedicar de facto ao neorrealismo e a estudar o neorrealismo, e portanto, por isso estou aqui e por isso
fui um dos responsáveis, de facto, do aparecimento deste museu. Eu não vos vou falar de energia nuclear, embora seja um tema que vai estar outra vez aí na discussão, porque há pessoas que querem impingir-nos outra vez aquilo que rejeitámos nos anos 80. Também não vos vou falar daquela célebre posição da Agência Internacional de Energia Atómica, uma entidade que devia ser independente da ONU e que, na véspera do bombardeamento dos americanos em instalações nucleares iranianas, tomou uma posição justificativa dessa intervenção, o que não devia fazer, como agência técnica que é, mas não vos vou falar disso. Vou-vos falar do Rogério Ribeiro. Quer dizer, eu estou a dizer, portanto, que sou engenheiro, mas naquelas relações que eu tenho com as pessoas que são colaboradoras daquela revista que é a Nova Síntese, que alguns de vocês conhecem, que eu sou responsável e dos inúmeros afazeres que tenho praticado no nível do neorrealismo, chamam-me doutor, não é? Normalmente não passa para a cabeça de ninguém que um tipo que está a fazer coisas relacionadas com a cultura que seja engenheiro, mas pronto, mas é o caso. Eu já não me lembro quando é que conheci o Rogério Ribeiro, deve ter sido anos 70, anos 80, não me recordo bem. Sei é que a história deste museu começou a seguir à morte do Alves Redol, portanto, em que se pensou fazer o Museu Alves Redol, mas passado alguns anos, e nos anos 80, foi decidido, ou melhor, decidi eu, que os amigos do Alves Redol queriam fazer aqui em Vila Franca o Museu do Neorrealismo. Decidi eu que não devia ser o Museu do Alves Redol, mas devia ser o Museu do Neorrealismo. E nessa altura, logo o Joaquim Namorado, claro, alinhou nessa ideia, e começámos a trabalhar sobre o assunto. Ele até organizou uma exposição na Figueira da Foz sobre isso, e entretanto morreu o Joaquim Namorado e eu fiquei sozinho. E então o Rogério Ribeiro, que já sabia do que estava a passar, já tinha conhecimento, um dia encontra-me e diz: António, a gente tem que avançar com essa coisa do Museu do Neorrealismo, isso não pode ficar agora assim parado. E combinámos de ir falar com o Presidente da Câmara de Vila Franca, na altura era o Branco, o Daniel Branco, e viemos falar com ele. E a partir daí, portanto, começou-se a desenvolver a ideia do museu. O Rogério Ribeiro foi nomeado para a Comissão Instaladora do museu. Começámos a fazer reuniões. O Rogério Ribeiro ainda veio a algumas reuniões com o Presidente da Câmara, mas o Rogério Ribeiro tinha muito que fazer e, portanto, a partir de certa altura, ele ia acompanhando, mas já não era, digamos, tão assiduamente como poderia acontecer. Mas, quer dizer, esteve sempre a acompanhar. Nos momentos mais decisivos, ele esteve sempre presente. Depois, quando a Comissão Instaladora acabou e passou à Associação Promotora, ele também esteve nisso. Ele esteve em várias reuniões, esteve em várias exposições que essa Comissão Instaladora organizou e, portanto, ele participou na organização de algumas dessas exposições. E depois, mais tarde, com uma técnica de museologia, elaborou-se um projeto do Museu do Neorrealismo, portanto, no papel, portanto, chamado plano do museu, que foi importante, que foi fundamental, e foi ele que propôs o arquiteto Soutinho para ser o arquiteto deste museu. E falou com o arquiteto Soutinho, que aceitou, e depois, a partir daí, fiz eu os contactos com o arquiteto. E foi esse plano que ele tinha feito, juntamente com essa especialista em museologia e connosco, da Comissão Instaladora, que, de facto, o arquiteto Soutinho desenhou, de facto, este magnífico edifício que aqui está. E, portanto, são esses alguns dos pontos fundamentais em que o Rogério Ribeiro participou. Eu agora não vou... Ele participou em muito mais coisas, portanto, eu não vou agora estar aqui a falar sobre todas elas. Está no catálogo, portanto, quem quiser conhecer isso melhor, está aqui no catálogo. Não vou estar a amassar-vos, digamos, com essa multiplicidade, de facto, de intervenções que ele teve, embora umas mais pequenas, outras maiores, mas, como eu digo,
nos momentos cruciais, o Rogério Ribeiro esteve sempre presente e esteve sempre, portanto, dando a sua palavra e dando a sua orientação. Para além do Rogério Ribeiro, portanto, aí além de mim, há outra pessoa que foi o Arquimedes Silva Santos, que também foi muito importante sempre, porque esse participou mais assiduamente, mas, portanto, nós três pode-se dizer que fomos os principais arquitetos, de facto, para se fazer este museu. Mas o Rogério Ribeiro teve sempre uma palavra, de facto, de especialista, de técnico. Ele tinha participado também no Museu da Gulbenkian, portanto, ele tinha uma longa experiência já destes domínios e, portanto, ele teve, de facto, sempre uma palavra muito, muito decisiva. E foi ele também que fez o primeiro programa do museu, que foram 4 ou 5 páginas, digamos, que depois o tal outro programa, que eu já falei, depois desenvolveu. E, portanto, foi fundamental, de facto, o Rogério Ribeiro na existência deste museu. E não digo mais nada, porque, de facto, quem quiser saber mais pormenores, leia o texto que eu escrevi no catálogo e escuso estar aqui a adiantar muito, muito mais. Ok, muito obrigado. Bom, eu acrescentaria, antes de passar ao auditório, alguma intervenção, alguns testemunhos, que certamente há aqui várias pessoas que conheceram o Rogério Ribeiro e que quererão dizer algo sobre este momento de homenagem, mas acrescentaria, em relação àquilo que o engenheiro Dol não quer dizer, porque no fundo está a vender o catálogo, não é? Ele está a dizer que é melhor comprarem o catálogo e lerem, mas para além daquilo que eu evoquei no início, quer dizer, a importância de ter desenhado inclusivamente o logótipo, o inicial da Associação Promotora, a primeira imagem foi sempre de uma forma cuidada, desenhada pelo próprio Rogério Ribeiro a divulgar o museu. O Rogério Ribeiro foi também responsável em 2005 pela grande exposição Um Tempo e um Lugar, uma exposição que esteve presente no celeiro da Patriarcal durante vários meses, com uma primeira grande reunião de trabalhos, precisamente, que evocavam as exposições gerais de artes plásticas, mas onde todos sabemos que, na sua diversidade estética, que as exposições foram revelando, o neorrealismo foi um movimento protagonista dessas exposições gerais. E pôr o José Augusto de França nessa exposição. É verdade. Pela primeira vez, de algum modo, que o França... Como artista e não como historiador ou crítico. Como artista. Mas dizer que essa exposição foi determinante para também a afirmação da ideia de que o museu não poderia esperar mais, apesar do museu já existir nas antigas instalações e, como se costuma dizer, as instalações provisórias que muitas vezes se tornam definitivas ou então demasiado prolongadas no tempo. O museu existia já há muito tempo, mas que foi construído com base num centro de documentação, com a entrega dos espólios literários, que a Associação Promotora e o engenheiro Dol, em particular, foram responsáveis pela integração desses espólios, mas o seu princípio de afirmação ao museu teve mais ligado à literatura e, aos poucos, as artes visuais também foram fazendo a sua presença no programa de afirmação do museu. Mas também é verdade que aí o Rogério Ribeiro foi fundamental e que a exposição Um Tempo e um Lugar foi uma exposição que, de algum modo, ajudou a convencer, digamos, todos aqueles que estavam envolvidos no projeto, que o projeto de arquitetura do Alcino Soutinho não podia esperar e que era necessário avançarmos para essa concretização. Claro que sabemos também que há todo um apoio fundamental da União Europeia neste país, e não é o caso concreto apenas que eu faço referência, mas praticamente todos os museus foram construídos no pós-25 de Abril, por muito que isto custe a muita gente. Se não fosse a União Europeia, não existiriam. Ponto. O que não quer dizer que não haja um trabalho, porque aí é o financiamento, não é? Não haja um trabalho de muitas pessoas para que se possa concretizar em diversas cidades, que não apenas Lisboa, Porto ou Coimbra, mas sobretudo Lisboa e Porto, concretizar projetos museológicos como este onde estamos. Como é óbvio, se não houvesse o projeto de arquitetura do Alcino Soutinho, se não houvesse o trabalho de consciencialização e de promoção da ideia de museu que a Associação, a primeira Comissão Instaladora e depois a Associação Promotora, a par, obviamente, da boa receptividade do município de Vila Franca de Xira, primeiro com a governação da CDU e depois com a governação do PS, obviamente que não estaríamos aqui. Mas, em termos financeiros, é sempre a União Europeia a conseguir ajudar-nos. E isso é qualquer coisa que, por vezes, nos esquecemos com facilidade. Mas essa exposição Um Tempo e um Lugar foi uma exposição absolutamente determinante para o reconhecimento de um projeto de qualidade museográfica, de qualidade
que a Câmara de Vila Franca queria impor, precisamente como referência para aquilo que seria o futuro do Museu do Neorrealismo nas suas novas instalações. E, portanto, o Rogério Ribeiro tem uma grande importância. O engenheiro Rodol também escreveu sobre isso. Não falou aqui, mas eu faço essa referência porque, de facto, foi uma exposição absolutamente determinante na história das exposições de artes visuais ligadas ao Museu do Neorrealismo. E agora sim passava ao auditório. Sim. Houve aqui 2 nomes que eu me esqueci de referir, que foram os presentes da Câmara, não é? Portanto, quer o Daniel Branco, que quando a primeira reunião fizemos, o Rogério Ribeiro, eu, o Arquimedes Silva Santos e outras pessoas fizemos com ele imediatamente se dispôs, digamos, a que o museu fosse por diante, e depois foi a Maria Luz Rosinha, de facto, que conseguiu fazer este edifício e que fez uma coisa extraordinária, não é? É que quando ela propôs, quer dizer, que, digamos, às instâncias oficiais que financiasse aqui o museu, com base também no apoio da União Europeia, foi-lhe dito que estava tudo tapado. Já não havia dinheiro. E então, digamos, a Maria Luz Rosinha fez uma coisa extraordinária. É que mesmo assim encomendou o projeto ao Alcino Soutinho, e quando o Museu dos Dinossauros da Lourinhã, que era a proposta que estava encaminhada para ser aprovada e apoiada, não tinha projeto, a Rosinha disse: está aqui o projeto. E fez. Foi muito importante ela acreditar no projeto, claro. Investir sem ter a certeza que ele ia ser financiado e, portanto, no momento oportuno, está aqui. Está aqui. E foi assim que a coisa avançou. Bom, mas voltando ao Rogério Ribeiro, pergunto quem é que quer dizer algo. Então, boa tarde. Eu sou Fernando Mira Godinho, sou arquiteto e conheci pessoalmente o Rogério em várias situações. Primeiro foi meu professor nas Belas Artes, porque antes de enverdar pela arquitetura, estive na Escola Superior de Belas Artes nos primeiros anos. E depois foi ele que me encaminhou para uma coisa que foi crucial para o meu entendimento e para a minha possibilidade de ter obras de arte em casa. Ou seja, ele criou com um grupo de amigos a cooperativa de gravura, que foi na minha ótica, a grande democratização das artes, para que todos nós pudéssemos ter uma obra de alguém em casa, porque as pinturas eram muito caras, as obras de arte... E então, foi ele que me deu a conhecer, e eu fui sócio da cooperativa de gravura, graças a ele, à Hilda Reis, a Irene Ribeiro, ao Bartolomeu Cid dos Santos, e uma quantidade deles que fundaram aquela que foi uma das coisas mais importantes para divulgar, quer os neorrealistas, alguns que lá trabalharam, quer outros tantos que lá passaram. Pronto, era só esta... Foi sócio da gravura, portanto. Fui sócio da gravura, sim. Eu também fui, mas éramos uma cidade de 4, depois rateávamos. Exatamente. Já agora posso só acrescentar Pronto, uma coisa. era só isto. Ficava barato. Quando foi fundada a gravura, o meu pai era o único estudante que pertencia, que integrava a lista dos sócios fundadores. Lá está daquele delay entre entrar e sair porque ele acaba só por se formar em 63, mas é interessante que ele acompanha, e há referências nas cartas também à Fundação da Gravura, e ele próprio fez várias conferências sobre a vantagem da gravura, exatamente nesse sentido de democratizar a arte, não é? Daí a arte útil, que ele também dizia que a gravura era. Mas ele era o único estudante entre já pessoas com nome estabelecido na praça, que era a lista dos sócios fundadores da gravura. Mas era um estudante já formado, não é? Como Sim. Já estava formado de alguma maneira. Bom, se nós falarmos da história das artes nos últimos anos, aqui em Portugal,
há sempre uma realidade. Acabamos sempre por cruzar com o José Ribeiro num ponto qualquer. Há sempre um encontro com o José Ribeiro. E há a gravura, e que é um dos fundadores, e a gravura na altura. Microfone. Microfone para ficar gravado na sessão. A gravura na altura é uma altura importante nas artes aqui em Portugal. Porque ao mesmo tempo que se funda a gravura, também há a Fundação Gulbenkian, que começa com o programa de bolsas de estudo, o que altera completamente o panorama das artes aqui em Portugal. O Rogério, na altura, trabalhava como pintor, já era um pintor conhecido, é um dos grandes pintores da história da arte cá em Portugal. Trabalhava nas diversas áreas das artes. Trabalhava também, era dos pioneiros do design cá em Portugal. Trabalhava sobretudo com o ateliê do Carlos Roxo, do Manel Moreira e do Carlos de Chal. Teria para trabalhar também na Gulbenkian, que foi um ponto fundamental aqui para o design cá em Portugal, que era um paraíso, foi um paraíso de trabalho para os designers portugueses na altura. Diga-se passagem que aqui duas curiosidades. Nem a gravura, nem o design faziam parte dos currículos das escolas de belas artes. Nenhuma coisa, nem outra. Bom, o Rogério está sempre presente e depois também está presente assim que ao 25 de Abril, e ele era um homem que participou sempre em todas as ações contra o regime, a seguir ao 25 de Abril, é um dos dinamizadores do movimento democrático dos artistas portugueses, Plásticos. que fazem duas coisas interessantes. Uma delas é no 28 de maio, o Palácio Foz e o Rogério, o Júlio Pomar, o David Evans, o Vitor Paula, o Nuno Sampaio E o Vespeira. e o Júlio. O Vespeira. O Vespeira não, por acaso o Vespeira não estava. Aí. O Vespeira depois foi importante, mas o Vespeira não estava. Embrulharam a estátua do Salazar, a enorme estátua do Salazar que havia no Palácio de Foz. Diga-se passagem que não tinha começado ainda o saneamento dos funcionários públicos, e o Palácio de Foz era importante porque era onde funcionava o Serviço de Informação do Estado do fascismo, o SNI. E foi um fenómeno curioso, porque aquelas janelas todas cheias daquela malta, entre o apavorado e o espantado com a ação do movimento democrático dos artistas portugueses. Esses também, o que é que fazem a seguir? O primeiro grande mural que existe, que é feito em 10 de junho, no Mercado do Povo, é dinamizado exatamente pelo movimento democrático dos artistas portugueses. É um grande painel de uma tela com 48 quadrados, em que 47 artistas pintam, embora não estanquemente passam uns para os outros, e são 47 e não 48, 48 é o tempo do fascismo, porque havia um quadrado vazio que era dedicado ao José Dias Coelho, que tinha sido assassinado pela PIDE. O Rogério é um dos dinamizadores desse movimento. Bom, ele trabalha sempre. Depois, há aqui... Ele tem um grande trabalho como professor, é um professor excepcional, é um pintor excepcional e também integra o Partido Comunista Português. Nós, aliás, somos amigos e camaradas e por acaso, também tive um trabalho comum com o Rogério. A primeira exposição de pintores portugueses no estrangeiro, na RDA, dos países do leste, foi na sequência de uma ida que eu tive com o Rogério à RDA, tivemos lá uma semana e meia ótima, e organizamos a primeira exposição de pintores portugueses na RDA. Bom, o Rogério, a seguir, tem vários trabalhos que são importantes. São fundamentais nas artes cá em Portugal. Um deles é como professor na Escola de Belas Artes, que toda a estrutura curricular atual das Faculdades de Belas Artes tem o Rogério como um dos seus pilares e um dos seus fomentadores principais.
é uma personagem fundamental na remodelação do ensino artístico cá em Portugal. Toda a estrutura curricular, neste momento, que existe nas Faculdades de Belas Artes, deve-se muito ao trabalho do Rogério Ribeiro, como professor e como pedagogo. Depois, também trabalha numa coisa interessante, em que desenvolve um trabalho importante, que é na Festa do Avento. Vamos ver, a primeira Festa do Avento é em 76, quer dizer, ao fim e ao cabo celebra o quê? Celebra que o 25 de Abril, a democracia e a liberdade conseguiram resistir ao 25 de Novembro, a verdade é esta, e o Rogério trabalha na processo, mas é um trabalho pequeno, um trabalho curto, relativamente curto, por causa do sítio mundial. O segundo, começa ele a desenvolver um trabalho importantíssimo, que é a organização completa do espaço, que é no Jamor, a organização daquele espaço, e além disso, do espaço central, que ao fim e ao cabo é fundamental, que é a criação da festa. E o Rogério, a partir daí, tem um trabalho enorme, até à primeira festa de Natalaia, que também é desenhada por ele. É ele ainda que desenha. Paralelamente, continua a pintar, continua a fazer um trabalho excepcional de pintura, tem exposições extraordinárias, e faz outra coisa que também é central, que é a Casa da Cerca. A Casa da Cerca. A Casa da Cerca tem um plano de exposições que é extraordinário. Eu acho que não tem sido suficientemente referido o trabalho do Rogério para organizar aquele grupo de exposições. Tem um sentido pedagógico e um sentido de desenvolvimento das artes fundamental. Faz outro trabalho, que é outra coisa que eu acho que se devia visitar, mas a Ana Isabel sabe, trabalhava lá. Os catálogos daquelas exposições têm um trabalho de investigação que é notável, e devia ser analisado. Isto é o Rogério Ribeiro. Portanto, nós, desde os anos 50, não há nada em Portugal, nas artes, em que nós acabemos de nos cruzar com o Rogério Ribeiro. Encontramos sempre, em algum ponto, com o Rogério Ribeiro. Isto diz muito do que o Rogério Ribeiro é como artista, como pensador das artes e como divulgador das artes. Além disso, também, e volto a referir a isto, que eu acho importantíssimo, porque eu também andei na Escola de Belas Artes e aquilo era um horror. A poeira daqueles corredores e a poeira que havia na cabeça dos professores. Era um perfeito horror. E é o Rogério, depois, que faz um grande trabalho e reformula completamente o ensino das artes e os currículos das artes cá em Portugal. Cá na Faculdade de Lisboa, como na Faculdade do Porto. Deve-se esse trabalho fundamentalmente ao Rogério Ribeiro. Pronto, era só. Não sei se há ainda mais alguma intervenção, estamos a chegar ao fim, mas se houver ainda alguém que queira dizer algo, é agora a oportunidade. Não é exatamente isso, mas é este o momento. A Teresa não quer dizer nada. Bom. O último texto que o Rogério escreveu foi sobre o ateliê, que nos chegou a ocupar. Foi. Não é? Por acaso eu tenho mais uma coisa. Desculpem lá, mas esta eu acho que é importante, porque eu frequento muitas galerias de arte e conheço os novos artistas plásticos e isso tudo. Eu fico escandalizado e espantado que a maior parte da nova geração não sabem quem é o Rogério Ribeiro. O que para mim é uma coisa tristíssima e que tem a ver com a divulgação, a ausência de divulgação da obra do Rogério Ribeiro no contexto de tantos outros neorrealistas e não só, que são
Eu acho que tem que se fazer qualquer coisa para a abrangência do conhecimento da obra do Rogério ser mais maior do que é neste momento. Eu fico angustiado com o que ouço dos jovens artistas plásticos. A maior parte não sabe quem é Rogério Ribeiro, que é uma coisa vergonhosa. Desculpem lá. Desculpe, porque isso não interessa a ninguém, não interessa a muita gente que saibam. Não é só... Isso não acontece por acaso. Isso não acontece de maneira nenhuma por acaso. Mas tem que ver também com a posição política do Rogério, sem dúvida nenhuma, não vamos estar a escamotear isso. Isso é uma verdade, independentemente das posições de cada qual, isso é uma verdade. E, inclusivamente, até de pessoas ligadas à pessoas amigas. O Rogério, muito boa pessoa, muito bom rapaz, mas um pintor. Não é verdade. Não é absolutamente verdade. Bem, no Porto também teve uma divulgação através de uma galeria, Cordeiros, que é uma galeria que não merece uma grande consideração. Mas pronto, foi muito boa para o Rogério ganhar uns questões. Foi ótimo. Mas isso, pronto, isso, as coisas são como são. E são como são, mas não deviam ser. Isso é verdade, não é? Eu queria dizer aqui uma coisa só. Sim, mas deixe-me só acrescentar em relação a este tema que foi colocado aqui, que também cabe a instituições como o Museu do Neorrealismo fazer o processo inverso. Claro que se isso chega ou não às novas gerações, enfim, remete por uma série de problemas de conhecimento e de ignorância, enfim, como quisermos ver, sob a perspectiva X ou Y, de que as novas gerações muitas vezes não reconhecem com facilidade as gerações anteriores. Há um processo de amadurecimento que depois leva alguns deles a reconhecerem que foram injustos numa certa fase. Isso faz parte um pouco do processo de afirmação de geração para geração. Por outro lado, esta exposição procurou, dentro do tema do neorrealismo, como o José Luís Porfírio fez referência, o Rogério Ribeiro está muito para lá disso, mas aqui é a construção do pintor, que é nesta década de 50, princípios de 60, que se afirma, mas esta exposição já ajudou a repor o nome do Rogério Ribeiro em certos contextos, não é? Numa perspectiva histórica, e há também necessariamente um trabalho que é preciso fazer a outro nível e superar, obviamente, preconceitos, estereótipos nesta questão, por exemplo, do Rogério Ribeiro ter sido um dos artistas que foi membro do Partido Comunista e que foi comunista até o último dia da sua vida. Portanto, e isso, quer queiramos, quer não, ainda traz problemas na aceitação e no reconhecimento, como se os compromissos ideológicos determinassem a qualidade da obra de arte. E, portanto, esse é um preconceito que temos que superar e todos nós, investigadores, curadores, programadores, amigos, temos que trabalhar para inverter esse processo. E agora passava a palavra então ao José Luís. Agora, voltando a isto, quer dizer, às vezes há certas obras que não caem exatamente na moda do momento e que são completamente postas de parte, independentemente das questões ideológicas. Mas eu queria acabar a minha intervenção com um testemunho que muitos conhecerão sobre a qualidade dos textos do Rogério, mas o último texto que o Rogério escreveu, creio eu, é um texto sobre um novo ateliê. Um ateliê que ele preparou com muito amor e que já não pôde ocupar. Quer dizer, era um trabalho que foi interrompido bruscamente pela morte, ele estava doente há muitos anos, mas o entusiasmo pelo trabalho nunca cessou. Portanto, o novo ateliê é um ateliê que ele nunca ocupou. É um exemplo para todos. E antes de encerrarmos a nossa sessão, eu peço à Senhora Vereadora da Cultura para fazer o encerramento da nossa sessão, agradecendo uma vez mais também da minha parte a presença de todos. Bom, boa tarde agora. Boa tarde agora de uma forma mais geral a todos e a todas. Só mesmo, muito telegraficamente, há aqui alguns agradecimentos que se impõem. Efetivamente, fazer esta exposição só foi possível graças à generosidade daqueles que nos emprestaram as obras para que pudéssemos ter o maior número de obras do período neorrealista do Rogério Ribeiro expostas. É uma exposição, e estará presente até dia 5, de grande folgo, dia 4, peço desculpa, de grande folgo. O David há muito que tinha esta vontade de fazer esta homenagem, esta justa homenagem ao Rogério Ribeiro, à sua fase neorrealista,
mas sobretudo mostrar, como dizia muito bem, divulgar, porque é esse o principal papel deste museu, que é precisamente preservar a memória, ainda que não só nas artes plásticas, mas também na literatura, o neorrealismo esteja esquecido e arredado das cânones das escolas e do Plano Nacional de Leitura. É como se houvesse uma borracha sobre a produção cultural a partir dos anos 30 e até aos anos 60, 70, mas sobretudo numa determinada área, o que muitas vezes acaba por criar um buraco negro em termos da história da arte em Portugal. Mas dizer que efetivamente há aqui este agradecimento que se impõe a todos que generosamente nos cederam temporariamente as obras para podermos aqui expor, do Rogério Ribeiro, e sobretudo também estes 3 grandes vultos que aqui estão hoje, à Isabel, ao José Luís Porfírio e ao António Redol, de facto por terem querido colaborar connosco neste catálogo e terem dado o seu testemunho e terem escrito da forma primorosa como escreveram sobre este grande vulto das artes plásticas. Em nome da Câmara Municipal estamos penhoradamente agradecidos e, de facto, só com o vosso contributo e com o contributo de todos aqueles que quiseram colaborar e continuam a colaborar para que este museu não deixe apagar esta memória imprescindível na história da arte em Portugal, deste e de outros autores e destes e de outros artistas, e que nos permitem ter continuado, que este museu, que é de financiamento municipal, não nos esqueçamos, tenha a qualidade que tenha, que trabalhe o que trabalhe e que permita ainda ser o único no país que continua a perpetuar nomes tão significativos da arte como o do Rogério Ribeiro. Muito obrigada a todos e a todas, e o resto um bom fim de semana, diga, Sr. Diretor. Peço desculpa de interromper, só dar também um agradecimento. Cabia-me a mim fazê-lo antes da intervenção da Sra. Vereadora, mas obviamente dizer que este é um trabalho de uma equipa e que não é o trabalho de um diretor ou de um curador, mas sim de várias pessoas que participaram em diversas fases para concretizar um projeto com esta amplitude. E eu não vou nomear as pessoas, mas as pessoas sabem que eu sou eternamente agradecido a um espírito de equipa que há no Museu do Neorrealismo que é incomparável. Eu tive já a experiência de trabalhar com outras equipas e reconheço que há um empenho e um compromisso que são absolutamente notáveis e que estes também são momentos públicos em que temos que o fazer. Eu quero agradecer aqui profundamente a todas as pessoas que, dentro da equipa do Museu do Neorrealismo e também de outros setores do município, foram fundamentais, seja no design, seja na construção das exposições, do ponto de vista material, e tudo isso é o contributo para um resultado que depois muitas pessoas vão reconhecendo, que vão acrescentando valor não só ao museu, como também à lógica de tutela de um município que tem o orgulho de ter um museu que tem esse reconhecimento e que tem essa amplitude. E, portanto, à equipa do museu eu queria deixar aqui o meu agradecimento, o nosso agradecimento, e uma salva de palmas também para a equipa do Museu do Neorrealismo. Obrigado. Este agradecimento eu deixo sempre ao Sr. Diretor. Obviamente que ele sabe que eu faço sempre questão também de o fazer, mas hoje era um agradecimento que se impunha. Uma boa tarde a todos e a todas e até ao próximo evento, que espero que seja rapidamente. E isto é uma casa, visitem, usufruam e não deixem de divulgar o Museu do Neorrealismo a todos os vossos amigos. Muito obrigados a todos e a todas.